Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus. Meu nome é Alexandre Dantas, você está no canal da TV Verdade Presente, eu sou o fundador desse canal. Louvado seja Deus, esse canal tem meditações, esse canal tem vídeos sobre nossa vida no campo, sobre a nossa vida diária, o que a gente está fazendo aqui no campo. Nós temos palestra também e essa é a parte 2 da série da Humanidade de Cristo. Nós vamos estudar hoje sobre o pecado original, mas no estudo anterior a gente viu a definição de pecado, né? Pecado é a transgressão da lei. Nós vemos também os dois evangelhos. Se você crê que eu nasci em pecado, eu vou para um evangelho. Se você acredita que pecado é transgressão da lei, você vai para o outro lado do evangelho. Então nós definimos os dois evangelhos. O evangelho falso e o evangelho verdadeiro. O evangelho de Jesus que restaura, que mostra o caráter de Deus. Porque o evangelho errado, irmãos, conduz nós para quê? Para a perdição, misericórdia. Então nós vamos estudar hoje essa parte 2 sobre o pecado original. Talvez eu não consiga terminar na parte 2, que é um tema bem extensivo. Nós vamos estudar sobre o dogma do pecado original, da onde veio e o histórico dela, tá bom? Então vamos lá. O dogma do pecado original. Em nosso tópico anterior, examinamos a definição bíblica do que é pecado. Então nós definimos que pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, e a Armand White ela afirma que é a única definição de pecado. Fé e Obras, página 56, também pode ser que você esteja em um livro físico, é a página 50. Conselho sobre Saúde, página 546, e a 547, e outros textos, né? E outros livros que vão nos mostrar que a única definição de pecado é a transgressão da lei. Então é a única definição de pecado, não tem várias definições de pecado. O resto é explicação do pecado. Então, queridos, nós que cremos na serva do Senhor, nós somos o povo da última geração, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então nós temos que entender que a serva do Senhor e a palavra de Deus é a mesma inspiração. Então se 1 João 3,4, pecado é transgressão da lei, e ela comentando esse texto, que a única definição de pecado é a transgressão da lei, um assim diz o Senhor vale mais do que 1000 palavras de doutores. Pode ser PhD, pode ser o doutor em divindade e tal. A única definição de pecado é a transgressão da lei. Nós poderíamos parar o vídeo aqui mesmo. Aqui já está definido, não tem que falar mais. Mas nós vamos entrar no histórico e ver de onde surgiu esse dogma, que tem entrado nas igrejas evangélicas, surgiu na igreja católica, Agostinho de Hipona, um santo da igreja católica, e aí entra no meio dos evangélicos e infelizmente entrou na nossa igreja, nossa amada igreja adventista, sétimo dia, e muitos irmãos da verdade presente, ditos da verdade presente, também propaga essa mensagem. Então vamos lá. Isso desqualifica qualquer outra definição de pecado, queridos. Se pecado é a transgressão da lei, a única definição, desqualifica qualquer definição de pecado inventada pelos homens. Inclusive da nova teologia, que afirma, a nova teologia hoje, que afirma que o pecado é um estado em que se vive separado de Deus. Então a nova teologia diz que nós nascemos separados de Deus desde o nascimento, não tem como. Mas vimos que esse estado de separação não é pecado em si, mas uma consequência do pecado. Nós vimos no estudo anterior, é uma consequência do pecado, porque pecado é a transgressão da lei, então é uma escolha. Se você não viu o vídeo anterior, veja a parte 1. O pecado consiste na transgressão da lei, e a transgressão é um ato do nosso feito com consentimento da vontade. Olha que interessante, Maranata, página 233. Considerada por Deus como rebelião contra a lei divina, Patriarcas e Profeta, página 43 e 44. E mais diretamente, rebelião do homem contra Deus, Caminho a Cristo, página 31 e 32. Queridos, eu até aconselho vocês a lerem o Caminho a Cristo, que ele vai mostrar a justiça pela fé, a mensagem de educação pela fé, o perdão e a santificação, que é a justiça pela fé completa. Então, queridos, leiam esse livro, Caminho a Cristo. É um livro não muito grosso, né? Um livro fino, Caminho a Cristo. Também discutimos os graves riscos de envolvido em aceitar e introduzir essa nova definição de pecado em nossa teologia adventista. Por quê? Queridos, se a gente entender a nova teologia é a verdadeira, então nós vamos para o falso evangelho. Então, muito cuidado na nova teologia, que
já adentrou da nossa igreja desde o início, mas assim se avolumou em 1957 com aquele livro Questões sobre Doutrina, para mostrar para os evangélicos que nós não somos seitas, e a igreja está decaindo a cada dia mais, infelizmente, irmãos. Então, queridos, essa definição de pecado como um ser, um estado de ser, né, ou nascer, já vem entrando na nossa igreja faz há muito tempo. Mas em 1957, ela, com Questões sobre Doutrina, né, ela deu assim um start maior, uma vazão maior, porque os nossos pastores queriam mostrar para os evangélicos, principalmente para os calvinistas, que nós não somos seitas. E aí, irmãos, olha o estado que nós estamos hoje, infelizmente. E o resultado, queridos, é a infiltração de outras heresias. Porque se eu creio que o pecado é o nascimento, bom, então Jesus não foi como um de nós. Então eu não posso vencer como Jesus venceu. Você vê que todas as nossas doutrinas caem por terra. Tudo aquele que a gente acredita no verdadeiro evangelho cai por terra. Você não pode vencer como Jesus venceu. Ora, porque eu nasci em pecado. Jesus não nasceu. Essa é a definição da nova teologia. Bom, então, eu não posso vencer como ele venceu. Então, do jeito que eu nasci, eu não pedi para nascer, eu vou até a volta de Jesus e estarei salvo. Misericórdia, irmãos. Queridos, então, uma compreensão do evangelho errado vai para uma compreensão, leva o ser humano a andar numa compreensão errada até o final e ele pode se perder. Misericórdia, queridos. Então, uma delas é a doutrina do pecado original, da nova teologia, né? Nova teologia traz essa definição e ela não se encaixa com o que a gente acredita. O calvinismo, quando ele entra na ideia que nascemos em pecado, qual é a conclusão deles? Uns nasceram para ser salvos, outros nasceram para ser perdidos. Não tem como ter mudança. Então tudo que você fazer é pecado. Se você vai tomar água, isso é um ato de pecado. Se você vai ver um celular, no YouTube um vídeo de Deus, é pecado. Se você vai ler a Bíblia, é uma ação, é pecado. Então tudo que você vai fazer, porque você é um estado, você é um ser de pecado. O dogma da Igreja Católica Romana ensina que todos os homens estão implicados em pecado de Adão. Então, o Catecismo da Igreja Católica, 2003, artigo 402. Adão transmitiu um pecado com que todos nascemos afetados. Artigo 403. Portanto, o pecado original é chamado de pecado de modo análogo. É um pecado contraído, não cometido, um estado e não um ato. Então a Igreja Católica crê que é um estado de ser. Por isso que a Igreja Católica batiza crianças. Então você está vendo que não bate com a nossa fé? O batismo, ao dar vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e devolve ao homem a Deus. Olha o que a Igreja Católica acredita. Artigo 405. Por essa certeza de fé, a Igreja concede o batismo para a remissão dos pecados também às crianças que não cometeram pecado pessoal. Olha então, esse é o artigo da Igreja Católica 403. Então você pode ver no Catecismo, né? Ensina o pecado original. E eles até que estão certos, se eles acreditarem no pecado original, eles estão certos de levar essa premissa. Bom, aqueles que foram batizados serão salvos, quem não for batizado será condenado, está escrito, né? Bom, então nós temos que batizar a criança, porque dá que a criança morre, ela vai se perder. Então todos os pais católicos levam seus filhos para batizar. Crendo no pecado original, nessa premissa, nesse dogma, está certo de batizar crianças. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, como entramos nisso? Será que nós estamos batizando crianças? E nossas crianças, quando elas morrem, elas vão para onde? Misericórdia, queridos. Então a Igreja Católica acredita que é o nascer. O nascer já nasceu em pecado. Queridos, eles acreditam que não é um ato. Não é um. Então o ser humano não tem um livre-arbítrio. Não é um ato, é um estado de ser, é nascer. A Igreja Católica acredita sim. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, estamos tomando esse vinho de Babilônia. Cuidado, meus irmãos. Até muitos que professam a verdade presente têm tomado esse vinho de Babilônia aos goles. Misericórdia, que Deus possa nos ajudar para que possamos nos arrepender disso. Pedir perdão a Deus, pedir perdão aos nossos irmãos. Nós estamos ensinando esse dogma terrível. Embora as afirmações acima sejam supostamente baseadas na fé bíblica, esse mesmo catecismo afirma que a transmissão do pecado original é um mistério que não podemos compreender completamente. Artigo
4 do Catecismo Romano. Então eles mesmos definem que isso é um mistério. Eles afirmam que é tirado da palavra de Deus, mas não sei de onde que é tirado, porque se você sabe que a Igreja Católica, a tradição é acima, né, da palavra de Deus. O Papa, ele detém as chaves de Pedro, eles podem abrir o céu ou fechar, diz a Igreja Católica. Então, queridos, muito cuidado. Então, queridos, a gente entendeu aqui que Agostinho de Hipona foi assim aquele que sistematizou esse dogma, né, contra o pelagianismo. Porque Pelágio, um homem que viveu também ali na época de Agostinho, combateu essa heresia, né? Combateu Agostinho e houve esse cisma entre esses dois aí. Para nossa tristeza, esse dogma católico romano está sendo ensinado hoje na Igreja Adventista como se fosse uma verdade baseada nas Santas Escrituras. Vejamos exemplo disso, ó. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, separados de Deus. Somos pecadores desde o nascimento. Quem escreveu isso foi Morris Venden. Rendição, conversão e salvação. Sermão proferido no Instituto Adventista de Ensino em São Paulo, no IAN. Que coisa, queridos. Então, queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não crê como doutrina do pecado original. Mas, infelizmente, alguns homens que foram estudar nessas escolas jesuítas, tomaram goles do pecado original, que é o vinho de Babilônia, e trouxe para a igreja. Então, não é a igreja não tem uma doutrina. Pecado é nascimento. Mas alguns teólogos que, infelizmente, estudaram nessas escolas jesuítas, eles trouxeram para dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como esse senhor aqui, o Morris Vender. Queridos, quando a gente cita alguém, nós estamos falando sobre o caráter da pessoa, tá? Nós estamos falando da mensagem. Essa mensagem que ele trouxe aí, nós não cremos assim. Isso é nova teologia que tem entrado na nossa fileira. Agora, queridos, nós vamos entender como que da onde foi tirado esse dogma do pecado original, como se infiltrou dentro do cristianismo hoje. Nós vamos analisar através da palavra de Deus, através da Bíblia. Como é de conhecimento geral que a doutrina do pecado original de Agostinho está sendo recomendada para inclusão na teologia Adventista do Sétimo Dia, parece que um exame completo dessa doutrina deveria ser realizado por todos que compartilham a preocupação com a pureza da fé adventista. Muitas mudanças em nossa teologia seriam necessárias para adicionar à teologia do pecado original, já que a natureza de Deus, a natureza da encarnação de Cristo, a natureza do homem e a própria salvação e a própria natureza da salvação estão todas envolvidas na doutrina agostiniana. Mudanças significativas seriam necessárias na estimada doutrina da educação pela fé. O estudante pode facilmente verificar a estreita relação entre o conceito do pecado original e a doutrina da justificação pela fé, fazendo os defensores da chamada nova teologia essas duas perguntas. Por que você acha que é impossível para os cristãos parar de pecar, mesmo através do poder de Cristo? Por que você acha que a encarnação de Cristo teve que tomar a natureza de Adão antes da queda, em vez de ter tomado a natureza como a nossa? Então a nova teologia, queridos, ela tem que explicar isso aqui. Por que é impossível os cristãos parar de pecar mesmo através do poder de Cristo? Porque hoje a grande maioria dos teólogos adventistas do sétimo dia não crê assim. Que a gente, mesmo com o poder de Cristo, o Espírito Santo atuando em mim 100%, eu posso parar de pecar? A nova teologia vai dizer que não. E a nova teologia vai dizer que Jesus veio como Adão antes da queda, não pode vir depois da queda. Por quê? Bom, se nós nascemos em pecado, Jesus tem que ser diferente de nós no nascimento. Infelizmente, irmãos, alguns, eu digo para vocês assim, não todos, mas alguns, acreditam até na Imaculada Conceição, no dogma. Pastores e doutores adventistas do sétimo dia. Que terrível, irmãos. Misericórdia. Queridos, eu fico pensando, será que esses homens estão sendo enganados com a nova teologia? Ou são pessoas infiltradas? Não sei, eu só sei que uma coisa, eu quero minha igreja de volta. Irmãos, a Bíblia, palavra de Deus, o assim diz o Senhor, o Espírito e profecia nos dão luz. Se a gente se firmar, irmãos, no assim diz o Senhor, essa nova teologia cai por terra. Cai por terra. Estude por você mesmo. A mesma resposta será dada para ambas as perguntas, por causa do pecado original.
Como a corrupção do pecado original permanece em todos os crentes até a morte, é impossível que eles parem de pecar, mesmo pelo poder de Cristo. E já que a culpa herdada do pecado original teria desqualificado Cristo de ser um salvador do mundo, ele teve que ser protegido do pecado original, assumindo a natureza de Adão não caído, diz a Nova Teologia. Então a Nova Teologia faz um remendo. Então, se nasceu em pecado, eu não posso vencer como Jesus venceu, e Jesus não pode vir como um de nós. Queridos, a Igreja Católica, ela amarra bem isso aí. Que ela fala, bom, Jesus não foi como um de nós precisamos de uma pessoa como um de nós, que são pessoas pecadoras, como Pedro, João, a Maria, e elas são intercessoras até a Cristo. Então, Jesus está num nível maior, né? Não desceu como um nível nosso, o que é o pensamento da Igreja Católica. Então, tem os santos. Os santos, nós podemos ir até os santos, que ele foi como um de nós, os santos, e leva até Jesus, e Jesus leva até o Pai. Queridos, isso é bíblico? Não, não é bíblico. Então, queridos, como Agostinho de Hipona trouxe esse dogma, ele sistematizou, nós vamos entender um pouco quem é esse homem, onde ele nasceu, o que ele cria, vamos entender. Agostinho, Aurélio Agostinho, 354 a 450, nasceu em Tasgaste, norte da África, filho de pai pagão e mãe cristã. Ele foi um aluno brilhante, se destacou em filosofia e retórica, servindo como professor de retórica em Tasgaste, Cartago, Roma e Milão. Sob a influência do Ambrósio de Milão, ele tornou-se cristão e mais tarde padre e finalmente bispo de Hipona, no norte da África. As suas habilidades em filosofia e retórica fizeram deles um gigante na dialética dos pais da igreja. Olha que interessante. Então Agostinho se destacou como um filósofo, depois fez teologia, ele foi de uma família assim, em julgo desigual. Agostinho foi ensinado por uma mãe cristã e um pai pagão, um lar dividido. Ele foi assim, brilhante em filosofia. Você percebe que a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, sempre esses homens vão ler a Palavra de Deus por uma ótica da filosofia. Queridos, lê a Palavra de Deus pela ótica mundana, pela ótica filosófica, queridos, vai dar problema na Palavra de Deus. Por isso que nós temos, graças a Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia, queridos. Esses dois luzeiros que apontam para o luzeiro maior, que é Cristo Jesus. Nós não precisamos de ótica filosófica para ler a Palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo dá entendimento aos simples. Louvado seja Deus. Agostinho de Hipona, ele tinha uma natureza altamente assim, apaixonada. E como estudante em Cartago, ele entregou-se entusiasticamente aos vícios pagãos que abundavam ali. Eu tinha vergonha de ser desavergonhado, escreveu ele sobre aqueles anos. Ele tomou uma concubina, que lhe deu 2 filhos, e viveu com ela por 15 anos, abandonando-a quando ela começou a se aproximar da igreja. Ele não consentiu controlar seus sentimentos, e mesmo assim tomou uma segunda concubina e viveu com ela durante 2 anos, em que ouviu os sermões de Ambrósio em Milão. Finalmente convencido de que era seu dever como cristão, ele abandonou sua segunda concubina e se entregou ao estresse da vida e às frustrações de um sacerdócio celibatário. Então Agostinho viveu assim uma vida devassa, né? E ele nunca conseguiu vencer esse vício, esse apetite sexual pervertido. Agostinho nunca venceu. E aí, irmãos, nós vamos chegar à conclusão porque que ele entendeu, sistematizou o dogma do pecado original. Porque não conseguia vencer, e o que ele fez? Bom, se eu não consigo vencer, aí chegou à conclusão, bom, é o meu nascimento, eu nasci assim, eu nasci com essa tendência cultivada, eu já nasci com essa tendência no meu sangue, isso já é pecado. Queridos, nós vimos no vídeo anterior, na parte 1, que pecado é a transição da lei, que os filhos não eram o pecado dos pais, ninguém passa pecado para o outro, pecado é uma escolha. E Satanás não pode nos forçar a pecar. Ele fala nos nossos ouvidos, ele mostra a tentação. A decisão é nossa. Então, querido, Agostinho nunca venceu suas tendências herdadas e ele sistematizou para aplacar assim, a mente dele, para que a mente dele possa estar assim, confortável.
porque o Espírito Santo trabalha. Então ele trouxe esse dogma do pecado original. Bom, eu nasci assim, então agora eu vou dormir em paz. Misericórdia, irmãos. E muitos têm trazido hoje para a nossa igreja adventista do sétimo dia esse dogma. Por quê? Porque praticam pecados e vícios secretos e não conseguem vencer. E aí começa a trazer essa nova teologia. Nós vamos pecar até a volta de Jesus, não tem jeito. Tem até um pregador aí muito famoso, né? Da nossa TV, que diz assim: bom, como é que você pode vencer? Olhar para uma mulher e não pensar um pensamento impuro? Não tem como vencer. Olha, então, queridos, infelizmente, a maioria dos pecados que tem derrubado muitos líderes da nossa igreja é a imoralidade sexual. Você sabe muito bem disso, né? Que muitos pastores têm tombado por causa de quê? Do adultério. Misericórdia, queridos, devemos vencer. Deus é poderoso para nos fazer vencer tendências herdadas e cultivadas para o mal. Agostinho parecia obcecado com a devastação que a sensualidade desenfreada produz nos seres humanos. A pior característica de Agostinho é a atenção contínua e excessiva que ele deu à esfera do sexo. Ele se convenceu de que todos os desejos sexuais eram pecaminosos, mesmo dentro do casamento, e que a ideia, tanto para solteiro quanto para casado, era a abstinência total da expressão sexual. O próprio ato de procriar uma criança era necessariamente pecaminoso. Olha que coisa, irmãos. Então, por isso que a Igreja Católica tem um problema sério com o sexo. Até os padres não casam. É um problema, ali na Idade Média, isso foi um problema terrível. Então, Agostinho de Hipona, na mente dele, até o sexo no casamento, até para ter um filho, era pecaminoso. Que coisa, irmãos! Como ele agora acreditava que a esperança ou fé de salvação do homem deveria de alguma forma superar a deficiência de um caráter que não poderia ser impedido de pecar, estabelecer alguma base para a esperança ou fé. Ele finalmente descobriu que o que procurava estava na predestinação, os decretos soberanos de Deus. Se Deus, por meio do seu decreto irresistível, tivesse ordenado nossa salvação com antecedência, antes do mundo existisse, então não precisamos nos preocupar com as deficiências do nosso caráter. Seremos salvos de qualquer maneira pela graça da justificação, simplesmente porque Deus nos predestinou para estar entre seus eleitos. Nada que alguém possa ou não fazer terá qualquer efeito no resultado final. Nossa salvação está garantida, independentemente da minha vida e caráter. Nessa teologia altamente artificial, Agostinho encontrou descanso para seu espírito atormentado. Que coisa, irmãos, terrível! Então Agostinho, queridos, criou uma doutrina, uma justificação pela fé barata, uma justificação pela fé torta. Bom, se eu nascer predestinado para ser salvo ou se perder, se eu nascer salvo, não tenho como me perder. Queridos, isso é terrível e muitos, infelizmente, têm trazido para a nossa fé, dentro para a nossa igreja, para nossas fileiras, essa ideia. Não claramente dita, mas nas entrelinhas. Esse ensinamento terrível. Deveríamos ficar surpresos nesse ponto, com o que o mundo poderia ter ganho em termos de um debate teológico conclusivo. Se este homem altamente apaixonado e desesperadamente frustrado tivesse entendido que era vontade de Deus que ele tivesse uma esposa, um lar, uma família, para que os seus sentimentos naturais pudessem ser corretamente expressos, mas infelizmente para o mundo, Agostinho concebeu que era vontade de Deus que ele fosse um padre celibatário. E a consequência dessa obrigação para uma vida para a qual ele, obviamente, não era qualificado, através do dom da continência, seria escrita de forma incomensurável nas páginas da história da igreja, já que ele foi, sem dúvida, o maior dialético do seu tempo. Querido, se esse homem tivesse seguido a palavra de Deus, eu creio que o cristianismo hoje seria assim, bem diferente do que está hoje. Porque, infelizmente, a grande massa, a grande maioria dos profetas cristãos acreditam
em Agostinho de Hipona. Nos meios teológicos se fala mais de Agostinho de Hipona do que próprio Jesus, do que os próprios apóstolos. A palavra de Deus tem sido lida pela ótica da filosofia. Você vê que esses grandes homens que falam bem aí no YouTube, nas palestras teológicas, eles têm ali um curso de filosofia. Por quê? Eles entendem que a palavra de Deus tem que ser lida pelo um olhar filosófico. E nós, queridos, cremos pela palavra do Senhor, que nós devemos estudar a palavra de Deus através do Espírito Santo. Por isso que a mensagem de Paulo diz é colírio para os nossos olhos. Diz que a gente tem que ter colírio para os nossos olhos. Querido, nenhuma das doutrinas, predestinação e pecado original, eram inteiramente originais de Agostinho. Alguns escritores católicos acreditam ver algum germe dessa ideia nos escritos dos primeiros pais da igreja. É geralmente aceito que ele foi o primeiro a desenvolver essas doutrinas e suas implicações em um sistema que inclui os seguintes pontos. Deus imputa a culpa do pecado de Adão a todo ser humano nascido nessa terra, independentemente de sua fraqueza moral e herdada. Então, Deus imputa o pecado de Adão a todos os seres humanos, assim diz Agostinho. A culpa do pecado original termina com o batismo, mas a fraqueza moral continua por toda a vida, diz Agostinho. Então ele acredita que o pecado original pode ser eliminado no batismo, por isso que batiza a criança, mas a fraqueza moral continua para toda a vida. Não tem jeito de vencer o pecado. Devido a essa contínua fraqueza moral do pecado original, não é possível os cristãos parar de pecar, mesmo através do poder de Cristo. Como Deus imputa a culpa do pecado original a todas as crianças, e essa culpa só pode terminar com o batismo, conclui-se que todas as crianças que morrem antes de serem batizadas estão perdidas e condenadas à tortura perpétua do fogo eterno. Esse dogma horrível era um problema, até mesmo para seu próprio autor. Agostinho tentou por algum tempo amenizar o tremendo impacto, propondo que a punição das crianças poderia ser menos severa que a de adultos. Ele apelou desesperadamente a um amigo para ajudar para resolver esse problema, mas sem sucesso. Mas finalmente ele retornou com determinação fanática às consequências lógicas de suas suposições teológicas de que as crianças não batizadas sofreriam as chamas torturantes do inferno por toda a eternidade. Então, olha que Agostinho sistematizou, queridos, que uma criança, se ela morre sem o batismo, logo quando bebê, ela morre e vai para o fogo eterno. Então ele viu que esse dogma, essa ideia, ele ia causar muitos problemas nas pessoas. As pessoas iam ficar assim, apavoradas. Então ele disse assim, não, mas ela sofre menos do que um adulto. Que coisa terrível! Mas no final ele falou, não, a criança sofre mesmo, tem que ser batizada, tem que ser batizada. E hoje na mente das pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, irmãos, é terrível. As pessoas correm, influenciam seus parentes, tem que batizar a criança, cuidado, ela não morre pagã. Então isso é bem firme dentro da igreja católica. Hoje os evangélicos não acreditam assim. Então os evangélicos tentam fazer uma marra meia diferente, né? Não é bem assim, tal, a criança morre assim, assado. Eles não chegam à conclusão. E nós ficamos nesse meio, nessa tensão entre os evangélicos e os católicos, não querendo ser chamado de seita, e a seita meio termos, meio aqui. Queridos, vigiemos. A nossa doutrina é uma doutrina pura, que veio dos nossos pioneiros. Bíblia e o Espírito Profecia. Quinto tópico de Agostinho diz assim, como a culpa do pecado original só termina com o batismo, conclui-se que todos os pagãos não batizados são perdidos e condenados às chamas eternas. Por isso que a Igreja Católica, ao longo da sua história, ao longo das colonizações, eles forçavam os índios a se batizarem, eles forçavam as pessoas, inclusive os judeus, a se batizarem. Os judeus eram grandemente perseguidos ou eram mortos se não batizassem na Igreja Católica. Misericórdia, queridos. Em evidente contradição consigo mesmo, Agostinho sustentava a ideia de que a soberania de Deus, expressa em seus decretos de predestinação, seria totalmente irresistível à vontade humana, mesmo quando essa permanecesse totalmente livre. Como Williams comentou nesse ensinamento, Agostinho estava claramente tentando fugir com a lebre
e ao mesmo tempo estava caçando com os cães. Eita, irmãos! Então, queridos, Agostinho, ele não estava conseguindo encaixar as peças, porque as peças não se encaixam. Se uma pessoa nasce em pecado, como que ela vai escolher? Como ela vai escolher a graça? Então, Agostinho estava fazendo o quê? Tentando fugir com a lebre e ao mesmo tempo estava caçando com os cães. Como é que pode isso? Fugindo com a lebre, ele mesmo, e com os cães caçando a lebre. Não tinha como, não tem como remendar. Querido, se você acredita no pecado original, que o ser humano nasce em pecado, você não tem como encaixar o santuário, você não tem como encaixar, podemos hoje guardar a lei de Deus perfeitamente, você não tem como encaixar Bíblia e o Espírito de Profecia. Não tem como, irmãos. Vai dar ruim. Agostinho foi então desafiado por Pelágio, um monge inglês que havia se mudado para Roma e que por temperamento era oposto de Agostinho. Para ele, a vida cristã era aparentemente fácil e ele ficava intrigado com a necessidade urgente de Agostinho de acomodação em relação ao pecado, que ele não via como necessário nem bíblico. Infelizmente, ele reagiu além do que era prudente e chegou ao extremo de negar que nem a culpa, nem a fraqueza vem de Adão para os seus descendentes. Para ele, toda criança nascida na terra teve o mesmo começo que Adão. Então, queridos, nós temos muito pouco material sobre Pelágio. Por quê? Grande parte da compreensão que a gente tem sobre Pelágio foi adquirida através dos estudos que ele desafiou Agostinho. Então, é muito precário, porque o que nós temos hoje de Pelágio é textos que Agostinho de Hipona combatia Pelágio. Só que Pelágio, ele entrou num extremo, né? Agostinho estava num extremo, que nós nascemos em pecado, não tem como vencer. Pelágio, o que ele acreditava? Acreditava que toda criança nasce sem culpa e não era nada de Adão. Nem a fraqueza, nem a natureza pecaminosa, não é nada de Adão. Então, ele foi para outro extremo. Que coisa, queridos. Mas hoje a gente não tem, assim, uma definição clara sobre o que Pelágio acreditava. Para fins de classificação, os historiadores geralmente se referem à posição das igrejas orientais como pelagianas, à posição da igreja ocidentais medievais como semi-pelagianas ou semi-agostinianas, e as igrejas da Reforma de Calvino e Lutero como verdadeiramente agostinianas. Então, queridos, hoje o que nós temos as grandes igrejas evangélicas, as principais igrejas evangélicas hoje são agostinianas, são ditas igrejas reformadas, né? Que vêm assim da Reforma, vêm assim de Calvino. Eles acreditam nos dogmas do pecado original de Agostinho de Hipona, acreditam na predestinação. Hoje, infelizmente, não existe mais as igrejas que acreditam assim nas ideias de Pelágio, né? Algumas igrejas, talvez a Assembleia de Deus, mas não todas. A Assembleia de Deus é um conglomerado, né, bem grande ali de Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus Ministério Madureira, entre outras. Então, não dá para distinguir quais aquelas que acreditam em Calvino e quais aquelas que acreditam em Pelágio, né? Houve um recuo gradual das visões extremas de Agostinho na Igreja Ocidental, à medida que foram modificadas em vários aspectos por João Cassiano de Gália, 360-395, Pedro Abelard, que de 1079 a 1142, Tomás de Aquino, 1224 a 1274, Duns Scotus, de 1266 a 1308, e finalmente pelo importantíssimo Concílio de Trento, 1545 a 1566. As visões semi-pelagianas foram, portanto, definitivamente adotadas e permanecem na mesma forma sob o Concílio de Trento. As visões semi-pelagianas foram definitivamente adotadas e permaneceram na mesma forma sob o Concílio de Trento e permaneceram com todo o seu poder persuasivo da Reforma, quando os protestantes reviveram a antropologia agostiniana nas igrejas ocidentais. Essas visões semi-pelagianas consistiam em mudanças como dar mais ênfase à liberdade da vontade humana, uma modificação das torturas das crianças e uma tendência a definir o pecado original mais em termos de fraqueza do que em termos de culpa. Então, as igrejas da Reforma, queridos,
tiraram aquela ideia de crianças vão queimar no fogo, porque era terrível, né? É geralmente aceito que Calvino elevou as doutrinas de Agostinho ao nível muito mais elevado do que tinha na Igreja Católica na época da Reforma. Então, o que fez Calvino? Ele arrancou aquela ideia de que a criança queima no fogo eterno. Então, ele deu assim trouxe mais palatável para o povo da Reforma, né? Ele tirou aquela ideia de que é pecado ter um relacionamento sexual no casamento, que as crianças ardem no fogo eterno, e ele sistematizou essa ideia, e hoje as grandes igrejas calvinistas, né, acreditam exatamente, são agostinianas, né? Mas a ênfase implacável dos reformadores nas visões extremas de Agostinho provocou uma reação entre os protestantes, assim como já havia provocado uma reação entre os católicos. Zwinglio, na Suíça, recusou-se a aprovar a doutrina da predestinação de Agostinho e definiu a doutrina do pecado original mais em termos de fraqueza do que de culpa. Armínio de Holanda seguiu o exemplo de Zwinglio, assim como o grande John Wesley na Inglaterra. Até cerca de 1750, os rígidos puritanos da Nova Inglaterra mantinham visões calvinistas agostinianas sobre a culpa herdada do pecado original, mas as reações contra essas visões deram início a uma controvérsia prolongada que continuou por mais de 100 anos nas congregações calvinistas, reformadas e presbiterianas na América. Queridos, essa tensão ainda existe, mas é pouco. Ainda assim aparece alguém que é pelagiano, alguém que é agostiniano em debates. Aí na internet você vê, mas é bem poucos. Bem poucos. Assim, ao longo dos séculos, desde que Agostinho lançou suas doutrinas, um vasto acervo de literatura foi acumulado, mostrando os diferentes pontos de vista de seus defensores, por um lado, e de seus oponentes, por outro. Foi, sem dúvida, um dos debates mais intensos da história do cristianismo. Então, queridos, esse debate ainda persiste. Livros e livros são montuados e montuados para explicar a origem do pecado. E nós já temos, irmãos, uma clara definição nós Adventistas do sétimo dia. 1 João 3,4, pecado é a transição da lei. Fé e obras, página 50 ou 56 no livro físico. A única definição de pecado é a transição da lei. Então, queridos, muitos homens estudam assim 1 ano, 2 anos, faz doutorado para entender o que é o pecado, qual é a consequência do pecado. Queridos, muito erro de grego, hebraico. Fuja disso, meus irmãos. Um assim diz o Senhor vale mais do que 1000 palavras de doutores, teólogos. Algumas observações gerais são necessárias. Primeiro, devido à insuficiência de evidências bíblicas sobre o pecado original, os argumentos tendem a ser mais filosóficos do que bíblicos, consistindo em páginas e páginas de raciocínio desesperadamente humano, o que torna a leitura quase tediosa. Em segundo lugar, a existência de enormes problemas permeia essa literatura, grande parte da qual é dedicada a elaborar explicações que tendem a defender o caráter de Deus contra implicações da justiça e da crueldade. É evidente que essas explicações levam a ingenuidade de seus autores ao limite. Terceiro, a insatisfação de cada grupo de teóricos com os argumentos fornecidos por outros seguidores de Agostinho é semelhante a relembrar a diferença que existe entre os adventistas do sétimo dia e os seguidores do domingo. Alguns dos argumentos apresentados são simplesmente incríveis e falam eloquentemente da situação desesperadora dos seus autores. Então, autores e mais autores, doutores e mais doutores, estão desesperadamente tentando explicar a origem do pecado, o pecado, as consequências, queridos, um montoeiro de livros filosóficos, doutores e mais doutores. Os problemas enfrentados por aqueles que apoiam Agostinho são realmente enormes. Como os homens podem se envolver nas coisas erradas de um homem que morreu milhares de anos antes deles nascerem? Como pode um Deus justo imputar a culpa de um adulto a uma criatura inocente? Como pode um Deus justo condenar crianças a agonizarem sobre as chamas de um fogo que nunca para de queimar? E se os homens adquirem culpa simplesmente por nascerem na raça humana, o que acontece quando essa culpa recai sobre Jesus
em seu nascimento? Bom, então essas muitas perguntas que muitas vezes não conseguem responder. E tem que fazer desesperadamente monografias, doutorados, artigos para tentar responder isso e tentar amarrar as peças ou tentar encaixar as peças do quebra-cabeça e não consegue. Por quê, queridos? Porque não tem como. Se nós entendemos que uma pessoa nasceu em pecado, então, queridos, tem que batizar as crianças, e se as crianças nascem, vão para o fogo inferno, que arde para todo sempre, como alguns acreditam. Misericórdia, queridos. Então, o caráter de Deus cai por terra, um Deus de amor. É terrível, irmão. O pecado original é a base de toda a compreensão maligna que Satanás trouxe para dentro da teologia, para dentro das grades acadêmicas, nos cursos de teologia. E os doutores se formam, se tornam pastores e pregam isso para o povo, e o povo aceita porque não estudam. Não estão alicerçados no assim diz o Senhor. E nós, adventistas do sétimo dia, irmãos, se a gente crê Bíblia e profecia, nós vamos ser guardados de muitos embuches de Satanás. Os doutores argumentam, os profissionais, argumentam que Adão tinha uma aliança com o Deus que nos envolvia e que ele quebrou, implicando-nos assim. Os oponentes responderam que a Escritura não dizem nada sobre tal aliança e que não pode haver aliança sem um acordo, que nunca celebramos e nunca autorizamos Adão a negociar. Os doutores argumentam que Adão nos representou como nossa cabeça ou governante. Os contras responderam que os súditos de um governante não são responsáveis pelos seus crimes pessoais e que em nenhum caso Adão deixou de ser um governante muito antes de nascermos. Os doutores, incluindo alguns em nossa própria igreja, argumentam que o homem nasce em um estado ou condição ainda indefinido, que o faz receber algo equivalente à culpa, mas sem herdá-la. Uma declaração sistemática desse argumento seria: por causa do pecado de Adão, todos os homens nascem, não herdam. Um estado ou uma condição indefinido, que o faz cair sobre os julgamentos e condenação de Deus, mas não é culpa. A essa disposição maravilhosa só podemos responder que o desejo de correr com a lebre e ao mesmo tempo caçar com os cães não morreu com Agostinho. Nascer em algo é herdá-lo. E em tais casos o homem é considerado culpado sob o julgamento e condenação de Deus. Jogos de palavras não têm valor. Queridos, infelizmente, os homens que defendem na nossa igreja que nós nascemos com o pecado original, eles jogam com jogos de palavras. Um exemplo, quando você prega sobre vitória sobre o pecado, alguns argumentam assim: você já viu alguém parar de pecar que não está pecando? Se você vê, me mostra. Então eles querem ver, eles querem que você aponte: aquele irmão está vivendo sem pecar. Queridos, aqueles que estão vivendo sem pecar nunca vão dizer essa palavra. Então eles querem ver, assim como aqueles homens disseram embaixo da cruz: Jesus, desce da cruz para que a gente possa crer. Você não é Messias, não salvou a muitos? Desça da cruz. Queridos, é os mesmos homens, é os mesmos fariseus e saduceus embaixo da cruz. Misericórdia. Então esses homens querem ver para crer e não vão ver. Essa geração não vão ter nenhum sinal. Nenhum sinal vai ser dado para satisfazer a curiosidade dos homens. Em resposta aos inúmeros protestos horrorizados de que a doutrina do pecado original é uma acusação blasfema do caráter de Deus, a resposta patética mais comum tem sido que o que é injusto para os homens pode ser justo para Deus, de modo que não precisamos esperar que Deus tolere princípios de justiça conforme entendidos pelos seres humanos. Mas Deus não nos convidou a avaliar sua justiça? Calvino e Lutero buscaram refúgio no apelo de que não é apropriado que seres criados façam qualquer pergunta sobre a justiça do nosso Criador. E para evitar que Cristo, filho de Maria, fosse contaminado pelo pecado original, dois esquemas muito engenhosos foram inventados. Teólogos católicos proclamaram a doutrina da Imaculada Conceição, que afirma que houve um milagre especial que manteve Maria livre do pecado original, de modo que ela não transmitiu a Cristo. Os protestantes, para não ficarem atrás, inventaram uma doutrina um pouco diferente daquela da Imaculada Conceição, que diz que houve um milagre especial que tornou possível que Cristo nascesse como filho de Maria, mas que ele não herdou sua natureza humana, mas adotou a natureza humana de Adão antes da queda. Queridos,
São ideias filosóficas que os homens tentam encaixar peça onde não se encaixa. Então, a Igreja Católica acredita na Imaculada Conceição, que Maria, Deus fez um milagre, que Maria ficou virgem para sempre. E é uma mulher sem pecado, a Imaculada Conceição. Por isso que ela é intercessora, ela é a grande intercessora. Muitos católicos acreditam que ela está acima até de Jesus. Que coisa, irmãos! Você assistiu um filme, você já viu um filme chamado O Alto da Compadecida? Quando ali eles vão entrar em juízo, né? As pessoas vão entrar em juízo, o que aparece? Aparece Jesus, aí de repente fica escuro, e aí a câmera entra, ilumina para Maria. Aí Maria começa assim, Jesus falando, não, ele tem que pagar. Aí Maria, mas meu filho, tal, ele foi assim, na terra, tal. Aí ela convence Jesus de aceitar aquele homem entrar no céu. Irmãos, o que esse filme ensina? Que Maria tem mais poder de persuasão do que Jesus. Jesus pode errar no seu julgamento. Que coisa, queridos. Aqui que os evangélicos fizeram, os calvinistas, fizeram amar. Não, nós não cremos assim, que Maria foi uma mulher especial, nesse sentido que foi virgem, imaculada. Não, para lá. Deus fez um milagre. Jesus nasceu de Maria, uma mulher pecadora, os evangélicos acreditam assim, mas Jesus nasceu assim, houve um milagre. Que ele não recebeu nada de herança de Maria. Infelizmente, aqui entra muitos doutores adventistas do sétimo dia e pregadores da verdade presente, que acreditam exatamente nisso, que Deus fez um milagre e Jesus não herdou nada de Maria. Nada. E nós vamos ver mais para frente que o texto Desejado de Todas as Nações, página 49 e 117, derruba isso por terra. Por isso, irmãos, que os ataques satânicos nos últimos dias vai ser contra o testemunho, com o espírito de profecia. Porque o espírito de profecia nos dá um colírio assim, um óculos para a gente entender a palavra de Deus. Louvado seja Deus pelo Senhor ter dado esse luzeiro maravilhoso. Alguns dizem que ambos os esquemas não são bíblicos, já que as escrituras não dizem nada sobre esses milagres e que a humanidade de Cristo, a esperança da nossa salvação, é efetivamente destruída por ambas as teorias. Foi basicamente por essa razão que nossos pioneiros rejeitaram firmemente a doutrina de que Cristo veio a esta terra na natureza não caída de Adão. Eles nos pouparam do envolvimento nessa enorme controvérsia ao seguir Wesley, Arminio e Zwinglio em vez de Calvino e Lutero e Agostinho. Eles observavam que as escrituras não apoiam as doutrinas do pecado original e que elas não suportavam investigação profunda. A prova é em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, o que recebemos de recompensa, irmãos, de Adão? A morte. É a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Note que até esse ponto temos uma declaração de fato sem qualquer explicação. A explicação vem na próxima cláusula. Porque todos pecaram. Por quê? Significa por causa de. O versículo não diz isso porque todos herdaram a culpa de Adão. Ele diz isso porque todos pecaram. E por isso que eles são culpados das suas próprias ações e não precisam tomar nada emprestado de Adão. Considere também 1 Coríntios 15, verso 22. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Os defensores da doutrina do pecado original devem separar o paralelismo natural entre em Adão e em Cristo e dar a essas duas frases um significado diferente. Em Adão é entendido como a relação orgânica da natureza, do qual o homem necessita e sobre o que ele não tem escolha. Mas a frase em Cristo, em vez de descrever um significado semelhante, como um paralelo natural, exigiria, recebe um significado totalmente diferente. Todos nós sabemos que não estamos em Cristo por meio do relacionamento natural ou orgânico, sem qualquer capacidade de tomada de decisão da nossa parte. Estamos em Cristo porque escolhemos deliberadamente segui-lo e fazê-lo nosso líder, modelo e guia.
Essa é a única coisa que em Cristo pode significar. Olha que texto. Então, queridos, olha que definição bíblica. Então, assim como Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Não é um orgânico, porque senão a gente vai acreditar que uns nascem perdidos e outros nascem salvos. Não, queridos. Assim como Adão todos morrem, por quê? Todos morrem. Porque pecado é a transgressão da lei, o salário do pecado é a morte. E é claro que todos vão crescer, irmãos, e vão pecar pelo menos uma vez. E aí recebe a morte. Mas todos serão vivificados em Cristo se o aceitá-lo. Se o aceitá-lo, não vão ter a morte eterna, vão ter a vida eterna. Então é escolha, queridos. Então eu morrer eternamente é minha escolha. Eu rejeito a Cristo, eu morro eternamente, não vou ressuscitar. Mas se eu aceito a Cristo, eu tenho a vida eterna. Então é escolha, não é nascimento. Senão a gente tem que acreditar na predestinação. É certamente uma luta perdida pagar duas frases nas Escrituras que foram colocadas pelo escritor em uma construção paralela e dar a elas um significado totalmente diferente. O propósito do escritor é melhor preservado quando ambas as frases são lidas da mesma maneira. Em Cristo significa seguir e imitar Cristo. Em Adão significa seguir e imitar Adão. Não há razão para dizer que em Adão significa um relacionamento natural, não escolhido, e em Cristo significa o oposto. E finalmente considere Salmo 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, queridos, nós entendemos pela palavra de Deus até aqui que pecado é uma escolha, não é um nascimento. Agostinho trouxe esse dogma para dentro da igreja cristã, a igreja católica abraçou, e a igreja protestante tentou o quê? Remendar. Não. Espera lá, nascemos em pecado, mas uma criança não vai queimar no fogo eterno antes de ser batizada. Então, devemos casar. Não é pecado ter relacionamento sexual no casamento. Então, as igrejas evangélicas trouxeram assim, um prato assim, mais bem elaborado, palatável aos cristãos hoje moderno. E, infelizmente, a igreja Adventista Sétimo Dia tem também trazido assim, tem colocado no bolo que Agostinho montou, e que Calvino assim recheou, e nós, Adventista Sétimo Dia, temos feito o quê? Colocado a cereja e a cobertura do bolo. Misericórdia, queridos. Graças a Deus pelos nossos pioneiros que rejeitaram essa ideia do pecado original. A serva do Senhor também rejeitou essa ideia do pecado original. Não há um texto que comprove isso. Então, queridos, na próxima parte, que a gente vai fazer a parte 3, nós vamos continuar entendendo sobre o pecado original. Vamos entrar em Salmo 51, verso 5, que é o texto que as pessoas, olha, aí define que nós nascemos no pecado mesmo, estamos em pecado, não tem jeito para nós, nascemos perdidos mesmo, pecado não é uma escolha. 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Fé e Obras, página 50. A única definição de pecado é a transgressão da lei. Queridos, estudem a palavra de Deus. Fiquem no assento do Senhor. Então, na segunda parte, nós vamos continuar com esse tema do pecado original. Irmão, mas por que você está demorando tanto nessa ideia do pecado original, nesse dogma? Queridos, porque é a base de tudo. É a base da compreensão do verdadeiro evangelho. É a base como você vai acreditar em Jesus. Quem é Jesus para você? É a base se você pode vencer hoje ou não. É a base de perdição e salvação. Isso é um ponto de salvação ou um ponto de perdição. É um ponto que os dois evangelhos vai se distanciando um do outro. Então é muito importante esse tema do pecado original. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, um bom mês, um bom ano, na paz do Senhor Jesus.